E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. Como de costume, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá bom? Lembrando que esta atividade ela está disponível no Google Sala de Aula. Então vamos lá para a correção. Primeira questão. A regionalização histórico-cultural da América divide o continente em A. 3 regiões, América do Norte, América Central e América do Sul. No caso não, né? Nós sabemos que a regionalização seguindo a localização geográfica. B. 2 regiões, América Latina e América Anglo-Saxônica. Caso o item correto seria o item B, mas vamos ver aqui os outros itens. C. 5 regiões, países que falam língua inglesa, no caso que a gente já desconsidera, tá bom? E o item D. 4 regiões, ou seja, a gente já anula também, né? Que nós sabemos que o continente americano são regionalizados de 2 formas. É de acordo com a localização geográfica, da origem a 3 regiões, América do Norte, América Central e América do Sul, e a regionalização histórico-cultural, é justamente de acordo com os colonizadores, que vai dividir o continente em 2 regiões, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Vamos lá para a próxima questão. Com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que, item A, corresponde aos países que foram colonizados pela Espanha, no caso se está errado. B, abrange principalmente os Estados Unidos e o Canadá, no caso seria este aqui, o item correto, tá bom? C, abrange todos os países subdesenvolvidos, estaria errado. E D, corresponde aos países que integram ao NAFTA, né? E aí que nós vamos ver que o NAFTA, na verdade, são 3 países, né? Os países da América do Norte, ou seja, já está errado também. Então vamos lá. Terceira questão. O relevo da América Anglo-Saxônica se destaca pela presença de 2 grandes cadeias de montanhas, sendo uma no oeste e a outra no leste. Sabendo disso, explica as principais características de cada uma. No caso aí, as cadeias de montanhas do leste, elas são maciços antigos, ou seja, eles estão sofrendo com o processo de intemperismo e erosão, ou seja, eles estão começando a ser rebaixados. Enquanto as montanhas do oeste, eles são montanhas mais recentes, são dobramentos modernos, ou seja, ainda estão em processo de formação, né? Aqui apenas algumas características, tá bom? E é isso, feita a correção, vamos lá dar continuidade, né, na nossa aula. Na aula de hoje a gente já começa a falar já bem mais específico, né, sobre os Estados Unidos, que é um dos países que fazem parte da América Anglo-Saxônica, tá bom? Vamos falar sobre o território e população dos Estados Unidos. E é isso, então vamos lá dar início, tá bom? Território e população dos Estados Unidos. No caso, ela é uma federação composta por 50 estados, mais o Distrito de Colômbia, né, que é a sede da capital, Washington, tá bom? E aí, interessante falar para vocês é que os Estados Unidos ele tem alguns territórios que são descontínuos, ou seja, não está ligado diretamente ao seu território. E aí, como exemplo, nós temos o Alasca, né, que ele já faz parte do Canadá, ele está ligado diretamente com o território do Canadá, e o Havaí, que é uma ilha localizada no Pacífico, tá bom? Por isso que eles são chamados de territórios descontínuos, tá bom? E aí, essa formação do território estadunidense, ela vai ser marcada por uma política expansionista, né? Ou seja, eles expandiram o seu território através de guerras e negociações, né? Que é justamente o que nós iremos observar agora. Aqui nós temos o mapa dos Estados Unidos, né? Com todos os seus estados que o compõem. E aqui nós temos o Havaí, né? Que é esse pequeno arquipélago, né? E o Alasca, como eu falei para vocês, ele está ligado, o seu território está ligado diretamente ao Canadá. E um pouco sobre a expansão dos Estados Unidos, tá bom? No caso que nós temos primeiramente, o território dos Estados Unidos era apenas esse aqui, era justamente as 13 colônias. Mas aí, no decorrer dos anos, após a sua independência, ele começou a expandir o seu território. Mais uma vez, alguns foram através de negociações, ele simplesmente foi lá e comprou, e outros foram através de conflitos, né? No caso aqui, nós temos a parte da Flórida, né, que foi comprada da Espanha em 1819.
nós temos aqui essa outra parte que foi adquirida através do Tratado de Versalhes em 1783. A região aqui da Louisiana foi comprada da França em 1803. O Texas foi anexado em 1845. Califórnia e Novo México, eles foi cedido pelo México em 1848. Essa outra região aqui também foi comprada do México em 1853. E Oregon, né, ele foi cedido pela Inglaterra em 1846. Vocês podem observar que isso aqui foi uma política expansionista, né, dos estadunidenses para expandir o seu território, tá bom? Lembrando que essa maior parte aqui, né, principalmente, ela pertencia ao México, tá bom? Só para vocês visualizarem mesmo isso. Como nós já vimos em aulas anteriores, a colonização da América Anglo-Saxônica, ela foi uma colônia de povoamento, né? Ou seja, foi simplesmente para desenvolver aquela região, tá bom? Era justamente essa pequena região aqui, que seriam as 13 colônias, né? No caso, aí teve início no século XVI, século XVII pelos ingleses, mas posteriormente vieram franceses, holandeses, tá bom? E aqui nós temos as 13 colônias, as colônias do norte, em roxo, e as colônias do sul. Principais características das colônias do norte: é uma região mais desenvolvida, eles simplesmente passaram a desenvolver atividade industrial, né? Praticamente junto aí com a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial. Aqui nas Américas, os Estados Unidos foi pioneiro, né, na industrialização. E ao sul era uma colônia onde se desenvolvia a agricultura com a mão de obra escrava. Ou seja, vocês podem notar que tem uma diferença muito grande, tá bom? Enquanto o norte seria industrial, mão de obra salariada, no sul seria desenvolvida a agricultura com a mão de obra escrava. Ou seja, realmente tinha uma diferença muito grande entre as colônias do norte e as colônias do sul. Bom? Então, o que vai acontecer com essas duas colônias, devido a essas divergências que eles tinham, tá bom? Em 1973, essas três colônias elas se uniram, tá bom? E declararam a independência dos Estados Unidos. Mas as diferenças entre norte e sul vai fazer com que aconteça uma guerra, que é justamente a guerra de secessão, né? Que é de 1861 a 1865, tá bom? Ou seja, que foi uma guerra, né, um conflito, digamos, uma guerra civil, proporcionada justamente por essas diferenças, né? Enquanto uma era industrial, era uma mão de obra assalariada, a outra era uma mão de obra escravista, era desenvolvida a agricultura. E aí essas diferenças acabou fazendo com que iniciasse essa guerra de secessão. Quem venceu foram as colônias do norte, né? Eram colônias até porque tinha mais poder aquisitivo. Lembrando que a região sul continuou sendo uma região onde era desenvolvida a agricultura, no entanto, não era mais uma mão de obra escrava, né? Só para vocês lembrarem mesmo. E após isso, simplesmente eles passaram a desenvolver um expansionismo, como eu falei anteriormente, tá bom? Esse expansionismo ele ficou conhecido como Marcha para a Oeste, né? Porque ele queria justamente povoar a região oeste e também proporcionar o desenvolvimento. No entanto, na Marcha para o Oeste, ele simplesmente aconteceu inúmeros conflitos com os nativos dessa região, né? E aí é uma curiosidade, né, que os filmes de faroeste é justamente nesse sentido, nesse período, tá bom? Agora um pouco sobre a distribuição da população, tá bom? Em 2017, a população dos Estados Unidos era de mais ou menos 324 milhões de habitantes, né? Realmente é um dos países mais populosos do mundo, tá bom? No entanto, essa população ela vai ser distribuída de forma irregular, ou seja, eles tendem a se concentrar principalmente na região Nordeste, que é a região onde passou a ser ocupado primeiro, é a região onde tem o maior desenvolvimento industrial, tá bom? Ou seja, a população tende a se concentrar principalmente na região Nordeste, não esqueçam disso, ok? E aqui, pessoal, só destaquei para vocês, né, algumas das megalópolis, né, que é a junção de metrópoles, ou seja, são grandes centros urbanos que exercem uma forte influência, né? No caso aí, a principal é localizada na região Nordeste, vocês podem observar lá, tá bom?
que é chamado de West Coast. Seriam Boston, Nova York, Filadélfia e Washington, tá bom? Ou seja, aí seria, né, a principal megalópole, né? Nós temos outros ali, como vocês podem observar, tá bom? Outro também localizado no Nordeste e outro localizado na região Oeste. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.